Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que a gente já falou na visão do engenheiro, na visão das empresas que prestam, que fazem esse trabalho, mas nós hoje vamos falar na visão do síndico. E é um tema que traz uma nuvenzinha na cabeça do síndico. Normalmente, o prazo desse trabalho é a cada 3 anos, então é como se o síndico fosse indo fazendo uma contagem regressiva, que é o AVCB, né? Que é a vistoria do bombeiro, que é aquele documento que todo condomínio precisa. Numa hora de incêndio, a primeira coisa que o bombeiro, primeiro ele apaga o fogo, depois ele olha para o síndico, que é o nosso convidado de hoje aqui, que está aqui com a gente, o nosso patrocinador da RS, Rodrigo Salgado. Aí ele olha para você, né, Rodrigo, e diz: cadê o AVCB? E aí ele acaba sendo uma nuvenzinha preta na cabeça do síndico, não por esse motivo, que pede o AVCB, porque se ele está tudo certo, o síndico vai mostrar. A questão é que ele passa a ser uma nuvenzinha preta, porque é uma questão que muita gente tem aquele medo, que AVCB é caro, que AVCB só dá trabalho, que você tem que cumprir muitas regras, né? Então a gente acaba tendo essa dor de cabeça aí para o síndico. Então, hoje nós trouxemos a visão do síndico para o AVCB. Então, bora lá começar nosso podcast com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por essa advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores que você acompanha aqui, passando na nossa telinha aqui. Lembrando que quer participar com a gente, mande sua pergunta, opinião, sugestão de pauta nos comentários aqui do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicandoseucondomínio@gmail.com. Então, olá, Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, falando aí de um assunto super importante para síndico, né? Verdade. Bom dia a todos, bom dia Web Condôminos. Aqui estamos já para esclarecer um pouco mais, como a Fabíola comentou, sobre a visão do síndico com a questão do AVCB, que é bem complexo. Muitas vezes os condôminos não entendem de fato o que é o AVCB, que é um auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, e as exigências que são colocadas no comunique-se, onde o síndico tem que cumpri-las, e muitas vezes esse cumprimento demanda uma grande demanda financeira. E muitas vezes os condôminos não entendem dessa obrigatoriedade. E também temos o treinamento de brigada de incêndio, que hoje ele está vinculado à questão da emissão do AVCB. Já se tornou também no comunique-se a brigada de incêndio uma obrigação. Então a gente tem que apresentar os certificados de todos os que executaram a brigada de incêndio, e lembrando que para a execução da brigada de incêndio é sempre um membro, um condômino por pavimento, e 80% dos funcionários do condomínio que são participantes deste treinamento de brigada de incêndio, onde receberão orientações sobre como agir com extintor, como agir com hidrante, como falar com os condôminos no momento de evacuação, e é isso que é feito no treinamento de fato. Mas lembrando que o AVCB em si, ele realmente traz uma série de complexidades. Quando um prédio é mais antigo, o que precisa ser feito, e as pessoas não têm esse entendimento. Muitas vezes, quando a gente fala, não é só o treinamento, mas também a questão, não pode deixar o tapete da entrada do seu apartamento fora. Isso acaba realmente sendo um empecilho, aonde o Corpo de Bombeiros ele vai colocar um comunique-se, e com isso a gente fica impedido de tirar o AVCB, devido às pessoas, no momento de evacuação, tropeçar nesse tapete, cair e muitas vezes sofrer um pisoteamento. Isso na hora do pânico a gente não percebe. Mas É importante nessa questão a gente colocar, porque é muito comum, principalmente após pandemia. Sim. Pós-pandemia, né? Durante a pandemia, e agora acabou que engraçado que a gente fala assim, né? Às vezes as pessoas, elas, por causa de uma situação, devido a uma situação específica,
eles passam a aderir àquele comportamento. Sim. Quando o comportamento é positivo, incrivelmente, as pessoas passou aquela situação, elas não esquecem, né? Agora, quando o comportamento não é muito favorável, ou então é até negativo, as pessoas aderem àquele comportamento e levam para a vida, né? E uma coisa que surgiu com a pandemia é o deixar sapatos na entrada do apartamento. Acaba que antigamente a preocupação como síndico era o capacho da porta, o tapetinho da porta. Hoje, a preocupação do síndico não é só o capacho da porta, são os sapatos na porta. Você tem apartamentos que ele tem 5 moradores e 5 pares de sapato, ou até 6, 7, porque foi entrando, foi deixando e fica. Mas é uma questão, Fabiola, que eu sempre comento. Não é a questão da pandemia, a questão do... A gente tem que partir do regulamento interno e a convenção. E a convenção já é bem clara, que você não pode deixar objetos nos corredores, nas áreas de circulação do condomínio. Então, assim, não é porque houve a pandemia que eu tenho o direito de manter os sapatos do lado de fora por causa do vírus. Não, sempre foi. É que houve uma exceção de muitos condomínios que permitiram manter esses calçados devido à pandemia. Mas a convenção é clara e não precisamos fazer uma convenção nova. As convenções antigas já falam sobre os objetos em área de circulação. Então, assim, as pessoas elas ficam acomodadas numa zona de conforto, até porque ela não leva a sujeira para sua casa. Ela pode até tirar o calçado dentro, na porta, pegar na mão e levar até a área de serviço, como eu sempre recomendo para as pessoas. Nos condomínios que eu administro, eu não permito que tenha os calçados do lado de fora. Outra coisa, aí indo para esse lado, não adianta também assim, quando é que o bombeiro vem? O bombeiro vai vir no mês de junho. Aí tudo bem, agora o bombeiro já passou, eu vou voltar com o meu capacho para o lado de fora, vou voltar com meus sapatos para a porta. Tem apartamentos que estão até colocando aquelas sapateirinhas, né? Que é aquela aberta com 2 andares, né? Tipo, a sapateira do apartamento mudou de lugar, né? Foi lá para a porta de entrada. Uma coisa que deve ser falada, e é muito importante, né? Não é porque o bombeiro passou que eu já vou voltar ao que era antes. Quando uma regra existe, há de ser cumprida. E isso tem que ter pulso firme do síndico. Ou seja, ele tem que advertir, ele tem que multar, porque assim, ele tem que cumprir o que realmente está na convenção, no regulamento interno do condomínio. Se ele não cumprir, ele está sendo conivente com uma situação. E aí ele permite que os outros façam a mesma coisa. Então, assim, a gente está falando de capacho de sapato, mas eu já vi mangueira, vassouras, cadeira, carrinho de bebê, varal para pendurar roupa. Então, assim, as pessoas colocam como uma extensão da sua unidade. Só que esquece dos outros que transitam por ali. E aí depois reclama que está suja a roupa, que pegaram meu sapato, que sumiu minha vassoura. O condomínio não é responsável por isso. Ele não tem essa responsabilidade. Que o cachorro do vizinho veio fazer xixi na roda do carrinho do filho. Essas questões é que a gente precisa dirimir dentro do condomínio. E explicar para as pessoas a necessidade. Você comentou a questão do AVCB, ele tem 3 tipos de AVCB. Quando nós falamos de condomínio residencial, o AVCB é de 5 anos. Quando é um condomínio residencial com comércio embaixo, é de 3 anos. E quando é um condomínio com uma balada, um bar, alguma coisa, é de 1 ano. Ou seja, ele tem 3 tipos de AVCB. Então tem que ver o tipo de estrutura que ele tem. E se tiver alguma somente residencial, vale por 5 anos. Se ele tiver comércio, 3. E se tiver alguma coisa, uma balada, alguma coisa, de 1 ano. Agora, é importante o síndico nesse momento, porque é aquilo, ele vai ser assombroso, né? O AVCB vai ser essa nuvenzinha preta na cabeça do síndico, desde que ele também não cumpra exatamente as regras. Por quê? Se o síndico mantém ali, então ele sabe que tem que ter aquela plaquinha de escada, né? Então, se ele sabe que aquela plaquinha de escada entre o 10º e o 9º andar caiu, quebrou por algum motivo, ou até vândalo foi lá, riscou, pintou, você vai lá e troca. Sim. Né? Agora, lógico, se você vai deixar para fazer isso só dali 5 anos, não vai ser uma plaquinha. Vão ser 10. São 10 andares. Mas uma coisa... Não vai ser uma... Você não vai ter que
verificar só uma mangueira, você vai ter que A verificar. questão que a gente precisa ver, as plaquinhas, elas já são, como posso dizer, durante a inspeção dos extintores, já se verifica a questão das plaquinhas. Então, muitas vezes você vê as placas de o extintor de água, o extintor de pó, ou o do gás carbônico, mas você já vê as placas de escada em leque, setinha para descer, ou seja, você tem todo o direcionamento. Então, se você for assertivo, todo ano você vai fazer essa checagem. Então, você não vai passar mais do que um ano sem aquelas plaquinhas. Claro que se você for proativo e alterar no momento que quebrou ou que descolou, você vai ser muito mais assertivo no sentido de simplificar o trabalho E daqui a além de um ano. simplificar, são os custos, né? Porque é Exatamente. isso Que é uma que eu plaquinha que tô a gente está falando. falando para não ter 10, 15 É placas, isso que eu tô entendeu? falando. Você chega numa loja de placa, uma plaquinha é R$ 10, R$ 12. Exato. Então, uma plaquinha, R$ 12, É. para O mundo condominial, um ele é. mundo condominial, assim, que às vezes, se a gente está falando, no mínimo, um apartamento, um condomínio de 6 unidades, 6 apartamentos, não, é R$ 2 para cada um. Tá Uhum. resolvido. É, Agora, se você for falar nesse mesmo de 6 unidades, você tem que trocar 6 plaquinhas, já não é R$ 2 para cada um. exato. Já são R$ 12 para Exato. cada um. Isso é uma conta que eu Mas a até gente só brinco tá. com meus clientes, ó, uma conta burra, que é aquela A conta gente só bem tá falando, a gente básica. tá só falando de plaquinhas. Aí a gente pensa, É, que a gente tem os extintores que tem que carregar anualmente. Você tem que trocar, mesmo que não foi utilizado, a gente tem que fazer a troca do mesmo. Você muda o lacre, as cores do lacre do extintor, ele muda a cada ano. Então a gente hoje o lacre é preto, o ano que vem vai ser o laranja, o de 2024 é laranja. Então assim, todo o ano outro é é trocado. amarelo, É até assim, para eles exatamente, saberem. porque aí sabe que foi feita a inspeção, o cilindro foi inspecionado e assim por diante. Então, assim, as pessoas têm que ter esse entendimento. Ah, não usou, tá bom. Não. Anualmente você tem que fazer isso. A garantia que o bombeiro pede. Então, Muitas vezes você está e falando da também tá. pressurização, etc., da água ou do pó. Isso acaba cedendo um pouco também. Outra coisa que é importante nessa questão, que aí a gente volta lá para o início que a gente estava falando, que é a questão do, não é porque o bombeiro já passou que eu vou colocar de volta a Exato. minha sapateirinha, que eu vou deixar meus sapatos de volta, que eu vou botar o carrinho do meu bebê, que sempre fica ali na entrada, na porta. Porque se houver um incêndio, e é aquilo que você falou, e houve ali uma pessoa que teve até foi salva, mas ela acabou caindo, os bombeiros tiveram que tirar ela, porque ela tropeçou numa situação que estava no meio do caminho, esse síndico pode até ser responsabilizado Com por isso, certeza, né? com certeza. Porque, assim, pelo AVCB, o bombeiro deu o AVCB para aquele condomínio, porque quando ele fez a vistoria, aquilo não estava. Se o síndico permitiu que aquela situação voltasse para o corredor, a responsabilidade é E é dele o de que não, qualquer as pessoas prejuízo. não entendem isso, porque nós, síndicos, temos responsabilidade civil e criminal. E quando acontece uma catástrofe, é a responsabilidade do síndico. Ninguém vai lembrar que permitiu, que autorizou, que ele colocou sem ter autorização. As pessoas têm que entender que a gente sempre preza pela segurança dos condôminos. E não é o síndico que impõe. Ele recebe um comunicado do bombeiro e ele fala assim, olha, você tem que cumprir isso aqui. E muitas vezes, quando a gente fala do AVCB, eu não estou falando só de extintor, os hidrantes que são cortados. Muitas vezes, quando você corta, que você furtou as pontas dos hidrantes, você condenou muitas vezes a mangueira. Depende muito da recuperação e do corte que foi efetuado na mangueira. Pô, a gente está falando de um custo de mangueira, muitas vezes, de 15 ou 30 metros, que é um custo muito elevado nos condomínios. E a gente não está falando de uma mangueira, porque você vai ver, são 4, 5 mangueiras que foram roubadas. Aquelas pontas são todas de latão. Então, assim, tem alguém que compra ou deixa de comprar, que faz a receptação de mercadoria roubada. Isso também é um Infelizmente. mercado que prevalece no paralelo. Então, assim, se houver essas pessoas que ainda compram essas peças, você alimenta o crime do roubo, entendeu? Então, assim, o condomínio ele tem um custo porque muitas vezes, dependendo do corte, não se aproveita mais a mangueira. Você tem que comprar uma mangueira nova. Imagine você comprar uma mangueira toda vez que você faz um Mas é furto aquilo que a desse. gente falou. Então a gente Se coloca. você houve um prejuízo Aí, em uma mangueira, uma coisa é você comprar uma é, mangueira. Outra coisa é dali 5 anos você tem que comprar comprar 3 três mangueiras. E mangueiras. aí eu sempre falo para as pessoas: não é só a questão, mas vamos pôr um cadeado. Não posso pôr cadeado. Mas eu posso pôr um lacre vedando a abertura do hidrante? Posso. Mas infelizmente as pessoas, eu não sei, às vezes passam, têm uma mentalidade
que já quer criar discórdia no condomínio, ele consegue muitas vezes abrir sem romper o lacre, ele faz uma abertura e muitas vezes faz o crime, o dano, cortando a mangueira. Então a gente tem que sempre estar ativo, verificando os hidrantes do condomínio, porque isso daí é essencial para que o bombeiro possa agir de imediato, como a bomba de incêndio, ou seja, o sistema de alarme tem que estar de prontidão também. E muitas vezes não é o que as pessoas têm. Você acionar o alarme para que possa tocar sirene, comunicando todos os condôminos, é primordial que você tenha isso em dia também. Muitas vezes você acionar a bomba para que você possa ter a bomba funcionando automaticamente, porque o bombeiro, quando ele chega, ele vai desligar a energia automaticamente do condomínio, a geral do condomínio. Mas ele não desliga o que é o disjuntor da bomba, que é um paralelo do geral, onde tem uma ligação direta, que é o que ele precisa que funcione, que a gente vai utilizar a água da caixa d'água. Ele põe, conecta o caminhão lá fora, mas utiliza-se a caixa d'água também para os hidrantes. Então a gente precisa ter tudo isso. São muitas particularidades dentro do AVCB que o síndico tem que ter esse conhecimento para que ele possa passar isso. E a gente Essa bomba que você falou também é muito importante, porque muitos importante. síndicos acabam esquecendo dela. Sim. Fazem a vistoria na bomba, que é aquela que leva água para cima, Sim. que traz a água de fora, a bomba, aquela bomba que tira a água do subsolo para não alagar. Mas eles não se ligam nessa. E aí, numa hora de incêndio, até num incêndio simples. A gente sempre fala que a utilização da caixa d'água é primordial. A bomba de incêndio, muitas vezes, ela está alocada num espaço que ela vai acionar a água, o reservatório de água que tem na caixa d'água. E lembrando que a caixa d'água ela é uma única caixa d'água, só que tem duas tubulações que saem dessa caixa d'água. Uma para a bomba de incêndio e a outra que alimenta os apartamentos. Quando dessa tubulação a água baixar, a água cessa para os apartamentos e só fica para a bomba de incêndio. Isso significa que é a reserva técnica da caixa d'água. Então, muitas vezes a gente coloca 20% da reserva técnica da caixa d'água para abastecer os hidrantes. O restante é para abastecer o condomínio, que seria os 80% da caixa d'água. Muitas vezes o pessoal não tem, porque o bombeiro conecta o caminhão lá fora, na parte no RR lá fora, faz a conexão para mandar água e fazer o abastecimento. Mas as pessoas têm que ver que todo esse sistema tem que estar funcionando de igualdade, igualitariamente, para que a gente possa acudir o incêndio. E não se utilizar de elevadores, utilizar-se da escada, e as escadas, todas elas estarem com fita antiderrapante, porque pode escorregar, e aí você pode ser que é outra coisa que sai muito que caro. Sai caro. Não, e o que eu quero dizer assim, em 5 anos, apesar deles dizerem que é 5 anos, dependendo da qualidade dessa fita, ela não dura 5 anos. Ela dura 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que eu falo, é comprar coisa boa, de qualidade no mercado. E aí você tem que, e além disso, fazer a vistoria. Exato. Porque não é só. Aí volto a falar que é isso que eu falei lá no começo. Não é só porque o seu AVCB é a cada 5 anos, seu AVCB é a cada 3 anos, que você só vai se lembrar de olhar aquilo dali 3 anos, porque aí vai sair caro. Exato. Se você chegar e verificar que, olha, eu preciso de 3 metros de fita, eu faço reparo desse andar, faço reparo ali na entrada, faço reparo onde tem mais circulação, que normalmente é onde essa fita gasta mais, é uma coisa. Outra coisa é dali 3 anos, você tem que comprar 50 metros dessa fita para fazer o reparo em todo o condomínio, né? Então, é sempre importante que o que eu sempre falo para os síndicos, que às vezes eles dizem, agora já foi, passou o AVCB, agora só vou me preocupar daqui a 15 anos. Um grande erro. Porque a gente vai deteriorando, né? As coisas. A Flávia já está aqui na cozinha, ela está levantando balançando a cabeça, que eu acho que ela escuta muito isso, né? Eu também escuto. Agora já foi, doutora. Agora só daqui 5 anos que eu vou me preocupar. Agora só daqui 3 anos que eu vou me preocupar. Porque assim, se a gente faz uma manutenção assertiva anualmente, o teu custo reduz. Só que você também não foge, porque quando faz a vistoria, você comentou muito bem, Fabíola, na questão de que quando a gente paga a DARI para fazer a inspeção do Corpo de Bombeiros, a gente não sabe quando que ele vai, a que horas ele vai. A gente não tem essa informação. Então sempre somos pegos de surpresa. Por isso que nós temos os funcionários treinados na Brigada de Incêndio para que no momento que o bombeiro chegar, ele possa acompanhar o tenente ou coronel que esteja fazendo a inspeção e tudo que ele perguntar, ele estará apto a executar. A mexer no hidrante, a enrolar uma mangueira, a utilizar um extintor, a mostrar onde está a bomba de incêndio, a mostrar como funciona o sistema de alarme, porque eles vão perguntar, aciona para mim o sistema de alarme, aciona para mim a botoeira tal.
Então, a pessoa que fez o treinamento, ela vai ter ciência de como fazer esse procedimento. E Agora, aí, uma consigo a gente questão que fazer é o AVCB. muito importante também do AVCB, que a gente escuta muito, né? Nós, jurídico, administradoras, a gente escuta assim o síndico falar: olha, depois que vai lá a vistoria, vem aquele certificado bonitinho, mas vem uma observação, né? Aí o síndico diz assim: então, ele colocou uma observação aqui. Que no próximo AVCB eu tenho que resolver a parte elétrica. Exato. No próximo AVCB eu tenho que fazer o gás encanado. Isso. No próximo AVCB eu tenho que ter arrumado o sistema de alarme. Exato. Então, assim, tem algumas situações, né, Rodrigo, que o bombeiro, ele até vê o seguinte, que ele até está seguro aquele condomínio para os próximos 3 anos, se for Sim. caso, ou para os próximos 5 5 anos. Mas ele tem certeza que para outros próximos 5 anos, Já não vai, aquela obrigatoriedade vai ter que ser cumprida. aquela situação já não vai estar, Isso. não estar nem suficiente, já vai estar insuficiente totalmente. Isso Então nós ele chamamos, precisa. isso nós chamamos muitas vezes das observações que se colocam-se no Comunique-se. Então assim, a gente verifica o que está no Comunique-se, que é onde passa o comunicado com os bombeiros, e ele vai falar: olha, vocês precisam executar tudo que está aqui nessa lista. Claro que tem itens que são de grande monta financeira. Então você vai ver lá o gás encanado, a parte elétrica, etc. A gente consegue entregar uma FAT, que é uma ficha de atendimento técnico, junto ao Corpo de Bombeiros, pedindo um prazo maior. Por que a gente fala isso? Quando você vai mexer no quadro elétrico, a gente está falando no mínimo de R$100 mil. Quando você vai falar na questão de gás encanado, dependendo do tamanho, a gente está falando da montante de 100, 150 mil reais, para você colocar toda essa tubulação e você verificar junto à concessionária. Você tem que ter um projeto, você tem que ter um recolhimento de RTs, para que você possa executar isso, fazer teste de estanqueidade e assim por diante. Então, como se trata de grande monta esses valores, a gente consegue encontrar essa FAT. Por quê? O Corpo de Bombeiros... Repete aí para a gente, para o FAT. nosso web condômino, FAT. Ficha de atendimento técnico. Isso. Ou seja, é onde a gente entrega no Corpo de Bombeiros pedindo prazo maior, para que a gente possa executar esses trabalhos, esses serviços de grande monta financeira. Seria, vamos dizer para os nossos web condôminos entenderem, aquele recurso que você faz para o bombeiro. Você diz assim: olha, bombeiro, eu entendo que eu preciso fazer isso, mas devido ao valor alto, uma onerosidade para o condomínio, eu não tenho esse valor em caixa hoje, então não vou conseguir fazer essa obra. Às vezes até uma obra que o próprio bombeiro sabe que precisa de um projeto na prefeitura, projeto na CPFL, a gente aqui na Baixada CPFL, eles estão na concessionária de luz, na distribuidora de gás. Então, assim, precisa todo de uma necessidade por trás. Então ele sabe que você não vai conseguir resolver não consegue muitas vezes resolver nem em 1 ano. Então esse FAT para os nossos web condôminos entenderem, nada mais é que tipo um recurso. Você está pedindo uma prorrogação de prazo para o bombeiro. Que não impede você obter o AVCB. Você explica para eles que você realmente precisa ter uma arrecadação extra para a execução desses trabalhos e, consequentemente, você consegue aprovar. Por quê? O bombeiro, ele tomou a linha agora que eles vão abolir a questão do P13, que é o botijão de 13 quilos. Então, assim, eles já estão querendo exterminar esse botijão dentro dos condomínios pela questão de segurança. Quando você tem algum incêndio, alguma coisa, esse botijão pode ser o grande vilão dentro da unidade e criar realmente danos irreversíveis. Então, por isso que muitas vezes o gás encanado ele se torna mais seguro. Por quê? Na questão de você ter uma válvula para desligar, você pode desligar que não é dentro do condomínio, que não é dentro da unidade. Você está, ou muitas vezes no corredor, você tem o medidor no corredor, você tem uma rede para desligar, ou se não é suficiente, está pegando fogo em todas essas partes, você tem o geral para desligar. Então você tem várias válvulas que você consegue desligar a alimentação daquele gás. E uma vez que você cessa o gás, você cessa essa alimentação, um dos componentes do fogo você acaba de extinguir. E aí acaba que você não vai ter uma extinção, você não vai ter uma propagação desse fogo. Então, a gente precisa ter mecanismos. Já um botijão, quando está no fogo, você não consegue acessá-lo, por causa que o fogo está em torno, está muito quente, e acaba tendo uma explosão do local devido àquele superaquecimento. Então, a questão do botijão de 13 quilos já está com os dias contados para que a gente não tenha mais.
Ah, temos muitos condomínios antigos que precisa se adequar. Sim, precisa se adequar. Empresa de gás natural, ou não quer um gás natural, você vai conseguir com as outras concessionárias, com o Cigás, Ultragás, etc., você pode colocar o P190, que são os botijões maiores, num local arejado, aberto, fora do condomínio, aonde vai passar essa tubulação todinha para vocês. Então depende muito do projeto e como você faz isso acontecer, para que a gente possa realmente atender a demanda. O P190 é permitido? É permitido. O P13 já vai ser abolido dentro dos condomínios. Agora, gente, o que a gente quer colocar aqui para os nossos web condôminos é que você, síndico, tem que se atentar a essa observação do seu AVCB. Então, se você Sim. entrou com essa FAT, foi aceito essa condição para o condomínio. Então, tá, eu vou te dar o AVCB, mas no próximo você tem que me apresentar esse serviço pronto. É a hora que o síndico não só pode, como deve, né? Porque às vezes o síndico pergunta assim: eu posso já chamar uma assembleia? Vocês não só pode, você O deve. importante, que eu sempre falo, desculpe cortar, é importante que o síndico ele tem já a prerrogativa de convocar uma assembleia, porque ele já tem um documento oficial do Corpo de Bombeiros. Então você não tem a Isso. opção, você tem que arrecadar para executar. Então, você tem que chamar a assembleia com esse fim específico. Então, você tem que chegar e explicar, levar em assembleia esse documento, mostrar para os condôminos que, olha, nesse último AVCB que a gente teve aí, há 4 meses atrás, há 3 meses atrás, que a gente sabe que tem toda uma logística, né? Toda uma situação para ser chamada uma assembleia, nós tivemos esta documentação. Então, está aqui, nós somos obrigados a isso. Então, a gente tem que fazer. Normalmente, eu sempre oriento os condomínios que, assim, pelo menos já pega aproveita, joga um pouquinho para dali uns 3, 4 meses, já pega pelo menos o orçamento de uma empresa. Não estou falando para você sair atrás de 3 empresas, porque você ainda não vai fazer o serviço. Quando você for fazer mesmo a contratação, haverá valores, mudanças de valores. Mas então você chega, pega pelo menos de uma empresa conceituada da cidade, da sua comarca, da sua cidade, e traz para aquela assembleia falando: olha, esse é o serviço que o AVCB, que o bombeiro já falou para a gente, que lá na frente ele só vai aprovar o nosso AVCB com este serviço. O valor, em média, é esse valor aqui, como ele falou, como o Rodrigo já É que falou para a depende muito gente, da depende estrutura, muito. da Então, estrutura. aí você já tendo, essa empresa já vai ali no seu condomínio e já vai analisar então a sua estrutura. Então, ele já vai dizer se vai sair 80 mil ou se vai sair 500 mil. Porque assim, a gente tem hoje a opção do gás natural, que é com Tem com a também as empresa, e opções. você tem as opções com as empresas conceituadas no mercado, que você pode colocar o P190. Mas para você colocar o P190, você tem que disponibilizar um local arejado, fora do mar, e existe uma série de E aí nem área, sempre todo parte condomínio técnica, tem esse nem espaço. tem. Então, assim, você, muitas vezes, como engenheiro, você vai ter Vai todo poder esse analisar projeto e tudo vai isso. analisar. Porque não é simplesmente, você tem que fazer um projeto, registrar esse projeto, recolher RT, para depois você realmente partir para essa premissa de colher os orçamentos. Primeiro você tem que saber, você vai partir para um gás natural ou você vai partir para Então, um gás mas aí para você já 190? tendo É isso esse, aí. pelo menos essa ideia inicial, você já vai o quê? Cria um fundo específico Exato. para aquela finalidade, levando por base aquele orçamento inicial. Sim. Então você fala: olha, pelo menos a gente tem que ter obra. Se fosse essa empresa, seria tanto de entrada, seria mais tanto de parcelas. Então, nós temos que fazer uma arrecadação mensal de tanto para a gente poder, daqui 1 ano e meio, 2 anos, poder aí sim sentar e analisar E qual é a lembrando, melhor visibilidade. lembrando que é muito importante, quando a gente fala muitas vezes de você fazer um recolhimento para AVCB, para atender o AVCB daqui a 5 anos, claro que temos o problema do gás, mas também temos o problema da parte elétrica, que você já engloba como um AVCB. Muitos condomínios hoje, você vê que trocaram os relógios, já são relógios digitais, mas o fundo desse painel é de madeira. Então, existem N opções. Você pode passar um produto anti-chamas nessa madeira, vai depender do estado dessa madeira. Então, muitas vezes, já que você vai mexer, e vai mexer no cabeamento que está chegando nesses relógios, muitas vezes você vai tirar os fios rígidos, colocar uns fios flexíveis, você já faz um atendimento para fazer um negócio durar por mais 50 anos. Então, já é o momento de você trocar, tirar aquela chapa de madeira por trás e colocar uma chapa já
autorizada pelo Corpo de Bombeiros, que é anti-chamas, muitas vezes é uma chapa de metal que você vai colocar ali. E isso vai facilitar para você já até o manuseio. Você já atualiza o teu quadro de energia, onde você recebe, onde você vai ter uma proteção com uma parte acrílica do barramento, que muitas vezes você vê um condomínio e tem umas hastes de bronze que estão conectadas à energia que chega ali. Se você pôr a mão ali, você fica grudado. Então, assim, tem que ter uma proteção com um painel acrílico para você não ter acesso àquela barra, ou por um descuido você toca, você vai tomar uma descarga elétrica, e muitas vezes, dependendo da pessoa, pode ser até fatal. Então, a gente precisa realmente pensar, quando você abrir o painel, você se atentar onde está o barramento para que você possa fazer isso. E a gente fazer toda a modernização. Também é um custo elevado, só que aí você já aproveita o teu custo AVCB e coloca um único orçamento para você mensurar o valor e fazer uma arrecadação por 1 ou 2 anos. E aí sim você vai justificar isso. Porque você tendo uma arrecadação de 2 anos, no 3º ano você executa e aí você já está preparando a questão de uma nova vistoria de AVCB, caso tenha algum comércio. Se não tiver um comércio, são 5 anos. Bom, gente, é um assunto bem extenso. Complexo mas foi bem legal esse tema que o Rodrigo trouxe para a gente, porque, como eu falei, a gente já trouxe esse tema, visto pelo lado do engenheiro, Sim. do arquiteto, de uma empresa que faz AVCB. Então, ela traz mais a parte técnica mesmo, então traz a legislação que traz, então, que explicou o que é AVCB, o que é CLCB, que são situações diferentes. Então, assim, mas a gente nunca tinha trazido essa visão do síndico, né? E o síndico é primordial nessa situação. É onde mais responde, né? Porque se ele não executar, ele que responde. Exatamente. Simplesmente por isso, né? E aí você tem toda uma situação que é aquilo, não é porque, que nem a gente falou, não é porque o bombeiro passou que eu não vou mais me preocupar com isso. Você tem situações que você tem que continuar se preocupando praticamente em tudo, para você ver se aquilo que foi aprovado continua ativo. Isso. Para se exatamente acontecer um incêndio, a primeira coisa que o bombeiro vai pedir é o AVCB para o síndico e, posteriormente, ele vai analisar se tudo aquilo que ele havia aprovado continua daquele jeito que ele aprovou. Então, eu sempre falo, por mais que a gente faça de forma preventiva, sempre haverão coisas novas, porque a lei muda constantemente. Ou seja, sempre existem coisas novas e a gente tem que se aperfeiçoar. Não tenha medo do Corpo de Bombeiros vir fazer uma vistoria ou emitir um comunique para você. O importante é que você está sendo comunicado e você tem que executar. E dependendo do que ele falar, você tem um custo adicional para isso. Mas o importante é que a segurança ela não tem um valor. A gente não mensura isso. Então é uma questão que a gente precisa executar. E executando sempre dentro dos conformes o que a legislação e o órgão, que é o Corpo de Bombeiros, exige, a gente sempre vai estar correto. Agradecemos, então, aí a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Curtam, compartilhem, comente, ative o sininho para você saber que a gente está aqui no ar. Como é que a gente faz para achar a RS Assessoria? Hoje você pode nos encontrar no site www.rsassessoriacondominial.com.br ou também pelo Instagram, rs_assessoria_condominial, onde você vai ver todos os posts, blogs, e aí você pode fazer todas as perguntas, caso tenha alguma dúvida lá conosco. Bom, tem coisas que Deus dá para a gente aprender, e tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Então, até o nosso podcast, até o nosso próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.